Vamos estender as mãos aqui sobre ele. Oh Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, porque o que seríamos sem a Tua presença, Senhor, sem a Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, o coração, Pai, do meu Pai, Senhor, a mente, Pai, e a língua dele, Pai, que seja como uma espada afiada, Senhor, que traz poder, Senhor, que traz transformação, Pai, mas que, sobretudo, Pai, traz a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu incrível amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lipe. Boa noite, pessoal. Nossas caixas estão em manutenção. Dá a impressão que tem alguém aqui atrás gritando com a gente, com a mesma voz. Mas está tudo bem. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sinto muito, vou me ouvir, né? Queria dar os parabéns para as mães também. Que bênção. Interessante que o primeiro homem Deus fez pura e simplesmente com a palavra dele, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele ali com o Senhor e o Espírito Santo só falou e eles foram feitos, e foi feito. E depois a primeira mulher, ele fez uma pequena cirurgia e ali ele fez a mulher. Daí para frente, sem a participação das mulheres não existe. Ou seja, Deus vai desde o começo mostrando que ele quer um trabalho em equipe, que ele está agindo através de vocês, que o milagre da vida, que é o Senhor que dá, mas a participação do homem e da mulher, mas a mulher que carrega e que depois gera uma vida, é algo valoroso para o Senhor. Mas então, se você por acaso nunca sentiu o amor, nunca sentiu o que o Senhor tem, cada vez que você, mulher, colocou, que vai colocar uma vida no mundo, saiba que isso é muito importante para o Senhor, principalmente aquelas mulheres que eventualmente fazem trabalho, posição de mulher, de mãe e pai, né? Essas então têm um trabalho dobrado e com certeza um amor dobrado do Senhor. Amém? Nós estamos no mês cujo tema é Igreja Profética, não é? Igreja Profética. E o que é uma igreja profética? Mas antes de entender, ou comentar, ou falar, eu vou encontrando aqui com a melhor posição que não dá retorno. Então, não fiquem zonzos olhando, andando para lá e para cá. Uma igreja profética, aquela igreja eficiente, saudável, em todos os aspectos. Mas antes eu queria compartilhar com vocês como é que chegamos a essa startup que o Senhor criou, chamada igreja. Antes, Israel tinha sido o povo escolhido pelo Senhor, né? A nação, era a única nação que estava por ali, naquela enorme bola que o Senhor tinha criado, em que adorava um único Deus, um povo fiel, um povo reto, que não se prostrou, um povo que não se influenciou pela grande maioria, em que adorava todos os ídolos, e que faziam coisas abomináveis ao Senhor, não apenas adorar ídolos, como se pouco fosse, mas muitas outras coisas. Deus viu ali um povo fiel, Deus viu ali um coração que estava buscando Deus, e esse povo foi escolhido para isso, para ensinar, para transformar, para governar, para reinar. Só que esse povo, né, e o Senhor fala, olha, quem já ouviu falar a história de alguém que tirou um povo de uma escravidão, um povo que era nada, e com mão forte, com braço forte, com poder, com sinais e maravilhas, tirou esse povo que de uma hora para outra, de escravo, de miséria, saiu ali como abençoado, saiu com muitas riquezas, saiu com glória, saiu com grande fama, e o Senhor transformou do nada em uma grande nação, e o Senhor foi fazendo grandes coisas. Mas só que esse povo, depois de algum tempo, começou a olhar o que tinha ao redor, aquelas coisas a origem deles nunca encheu os seus olhos, mas eles começaram a querer ter as mesmas coisas. Poxa vida, viraram as costas para Deus, começaram a querer as coisas que eles viam que aqueles povos aos quais Deus tirou da terra para eles, eles queriam também, e eles pediram um rei. Poxa, todos os povos aqui têm rei, a gente não tem, a gente quer ter um rei igual a eles. Isso pesou ao coração de Samuel, e Deus deu um rei. Acho que vocês vão se arrepender, mas tudo bem. E com o passar do tempo, a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu com eles. E aí o Senhor criou essa startup. Tinha um excelente dev,
aliás 12, com eles ali trabalhando, 11, né? Um era meio, botava uns vírus lá. Mas o Senhor fez algo tremendo e Ele falou, isso está em Mateus, não está nas passagens de hoje, então eles não precisam colocar, apenas para vocês olharem depois, se tiverem curiosidade. Mateus 16, 19, quando o Senhor falou para Pedro, olha Pedro, tu és pedra, o Senhor estava sempre fazendo um trocadilho com palavras, né? E a igreja é uma delas. Ele falou, olha, tu és Pedro, sobre essa pedra vou colocar a minha igreja, a porta dos infernos não prevalecerá, e eu vou dar as chaves do cofre. Amém? Não, amém nada. Chaves do reino. As chaves do reino. A gente não entende, é difícil explicar que chaves são essas, que reino é esse. O que então o Senhor estava falando que Ele estava entregando para a igreja dele? E será que realmente essa chave está sendo utilizada, está sendo usada? Não dá para você usar uma chave que você não conhece, você não sabe nem onde é que está a fechadura. Não dá. Precisa entender a chave do reino. O Senhor deu para a igreja, ou seja, Ele ali estava falando sobre muita coisa. Mas então nós estamos aqui, uma igreja que quer ser profética, ou foi chamada para ser profética, ou o que quer dizer isso, ou o que temos que fazer. A verdade é que, por incrível que pareça, parece que essa igreja foi seguindo os mesmos passos que Israel. Dá essa sensação, com o passar do tempo. Eu tinha uma ideia de igreja. Eu, quando era pequeno, meu pai falava que tinha que ir para a igreja. Aí eu falava, pai, mas você não vai, por que eu tenho que ir? Não, meu filho, eu já li a Bíblia demais. Ele estudou internato em colégio de padre. Não, eu já li, eu já estudei, agora você precisa de ir. E ele não ia, né? 6 horas eu tinha que ir na missa. A pior coisa da missa é que era na hora dos trapalhões. Quem sorriu aí sabe o que é, nasceu antes de 1970, né? Então, era a hora dos trapalhões, era horrível, era 6 horas, pelo menos aquela missa. Eu não queria ir, mas eu ia. Tinha uma coisa que eu gostava na missa. Tinha uma igreja na rua, na nossa rua, lá no nosso bairro, e na hora do cumprimento, é que tinha as amigas, as meninas todas da rua, do bairro, que davam cumprimento, eu adorava. É a única coisa que eu guardava da missa. O resto, igreja para mim, estava uma sensação de coisa velha, empoeirada, né? Aquela coisa pesada, aquela coisa repetitiva. Não via nada, e pelo contrário, me passava desconfiança, não inspirava confiança. Não era igreja. O que será que Jesus estava falando quando Ele disse igreja, chaves do reino? E agora a gente crescendo, olhando aquilo ali, igreja. O que aconteceu? O que se perdeu no meio do caminho? E vamos falar um pouco da igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja onde o Espírito Santo reina, o Senhor Jesus é o cabeça, e o que é a igreja. Também não tem sido muito diferente, para tristeza. Muitas vezes a igreja, eu creio que a igreja, e às vezes, muitas vezes, quando a gente passa, abre um parênteses, quando a gente está querendo explicar que a igreja não é isso aqui, não é igreja. Jesus falou, olha, destrói esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Então eu sou o templo, mas também eu sou, não deixa de ser corpo, e corpo da igreja, corpo do templo. Continuo tendo alma, corpo e espírito, mais uns trocadilhos. Realmente, cada um de nós somos igreja. Mas quando a gente fala, você está indo para onde? Estou indo para a igreja. Onde fica a sua igreja? Qual é a sua igreja? Não se exclui, eu creio. Porque quando a gente está precisando ensinar que, olha, você não está indo para a igreja que tipo, está na hora de uma igreja. Eu vou em uma igreja. Eu preciso entender que eu sou igreja, então eu sou parte desse tijolo da construção espiritual. Eu construo a igreja, o importante não é o prédio, mas o prédio é extremamente importante porque ele é a minha igreja. Então, esta igreja, esse entendimento, não empoeirado, mas poderoso, com uma chave do reino, que é justiça, paz e alegria, o reino de Deus, você poder abrir e manifestar uma igreja que seja eficiente em todas as áreas da sociedade. Parece que a igreja chegou na política e ao invés de influenciar, foi influenciada. Os homens chegaram lá e começaram a gostar das coisas que eles viram, o que tem daquele povo que estava lá, também quero. A igreja chegou nas sociedades, nas instituições ou até nas famílias, começaram a cometer coisas que os vizinhos estavam
que os vizinhos estavam cometendo, querendo ou gostando, saíram fazendo as mesmas coisas. Parece que é fácil isso. E ceder é fácil, porque a porta é estreita. Para a gente se manter fiel, para a gente se manter com a chave, utilizar essa chave na mão e não perder, não ter que achar que pode usar uma cópia, é difícil. É preciso determinação, disciplina e vontade de honrar o Evangelho para ser igreja. Mas quando a gente fala, olha, você é igreja, eu sou igreja, então a impressão que dá às vezes é que alguém pega a interpretação tipo, eu vou negligenciar isso aqui porque eu não sou igreja, mas não é isso. Não é isso. Não existe pessoas sãs, pessoas fortes, pessoas retas, se não existir famílias com as mesmas qualidades, porque é dali que elas saem. Não existe soldados fortes, bem preparados, vitoriosos, snipers com aquela visão fina, se ele não for treinado aonde? Quartel. Se ele não tiver um quartel em que ele receba alimentação, treinamento, roupa apropriada, orientação, descanso que ele precisa, disciplina, entender porque ele está indo para uma guerra, o soldado não sabe onde ele está se ele não tem quartel. Imagina um país pode até viver sem exército, deve ser difícil, sente fraco, mas o exército é que mostra a importância que há para se proteger. Então, a igreja, para ser igreja, ela precisa ter igreja, entender que ela tem uma igreja, que a igreja não se resume àquela igreja, mas que é ele sendo igreja. Que temos coisas muito importantes para fazer, que precisamos partir e influenciar em todos esses âmbitos. Como é que a gente faz isso? O que é que tem acontecido que a gente não tem feito isso? Vocês lembram daquela passagem do joio e o trigo? A gente sempre entende que são pessoas, mas essa semana o Senhor me mostrou um negócio muito bacana. O Espírito Santo me mostrou que o joio, muitas vezes, é como o ego no corpo de um homem, e o trigo é o espírito. Só que os homens têm alimentado o seu ego com todos os sentimentos que fortalecem o seu ego. Os homens seguem alimentando o seu ego, suas vaidades, seu desejo, seus orgulhos, seus isso, seus aquilo, e o ego vai ficando forte, vai espremendo. É como uma célula cancerígena, uma hora vai matar ele. São aqueles alimentos que alimentam as células cancerígenas, são as coisas que alimentam o ego. É gostoso, né? Geralmente as comidas que fazem mal são saborosas, impressionante, e não existe pílula doce, mas as coisas doces geralmente fazem mal. Nem tudo, né? Mas geralmente. Mas alimentar o trigo, o espírito, fruto do espírito, paz, longanimidade, humildade, mansidão, domínio próprio, isso requer disciplina. Não pode ser no automático, você não pode fechar o olho e estar alimentando. Não, você vai fazer o contrário. E aí quando a gente percebe, a gente vê o que está maior dentro de nós, o joio ou o trigo, o que vai ser arrancado, o que vai ser da nossa vida. E nós precisamos abrir os olhos. Hoje eu creio que o Senhor quer nos abrir os olhos para isso. Igreja profética, cristão profético. Como é que um cristão não é profético? Quando é que a igreja não é profética? Eu acho que o cristão não está sendo cristão, nem a igreja está sendo igreja, porque eles são o mesmo, né? Eu queria convidar vocês para ler Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Deixa aí, não tira não. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo direção, o povo se corrompe. Não havendo igreja profética, uma cidade, um estado, um país, uma sociedade toda se corrompe, porque sai praticando as mesmas coisas do povo que está lá, pratica. O que é que precisa? Eu creio que uma geração toda foi perdida, uma geração inteira foi perdida no deserto, uma geração inteira. Interessante que Deus poderia ali mesmo, como muitas outras vezes aconteceram, a terra abriu um buraco e pronto, e ficou todo mundo de até 20 anos, vamos embora. Mas Deus não age assim. A gente fica quieto, parado, achando que a gente pode fazer as nossas maluquices, fazendo o que quiser, que Deus vai... Não é assim que funciona. Deus quer relacionamento.
Deus quer que você e eu levemos a vida, porque nós estamos aqui como espetáculo para o mundo daqui e para o mundo espiritual. Você pode ter certeza disso. No mundo espiritual estão assistindo você todos os dias, e a mim. E olha lá, caramba, como eu gostaria, o anjo olha assim, como eu gostaria igual aquele cara, fazer aquilo. Ele prega. Quanto que a igreja está avançando, quando que a gente está sendo profético e saudável, levando vida, levando restauração, sendo sal, sendo luz, levando cura, e sendo cura na vida de pessoas, enfim, não permitindo que isso aconteça, que a corrupção avance em todos os aspectos. Quando a gente fala nisso, a gente pensa logo no governo, e sim, é o exemplo extremo de todas as coisas que depois vai descendo sobre todos nós. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas, se a gente não for fiel no pouco, não vai ser no muito. É só questão de mais zeros. Não nos enganemos. No dia a dia, dirigindo um carro, no trato de alguma coisa, na fidelidade, olha, o Senhor fala, olha, vocês estão sendo infiéis no aperto de mão. Uma vez o Senhor teve que exortar o povo. Quantas vezes a gente combina coisas e, putz, não devia ter feito e não foi bom. Não, vou tentar. Não, sim, não, que passa disso, vem do maligno. Sofrer às vezes o prejuízo por amor ao evangelho, porque isso é um treinamento para o que vem ali na frente. Profecia, ser uma igreja profética, viver as escrituras. Em última análise, em uma delas, a profecia, viver a palavra de Deus, ser, não aqui dentro apenas, mas viver a igreja, eu ser a igreja, eu ser alguém que onde eu ando, ao redor de você tem uma atmosfera para transformar, porque quando você pisa é terra santa, você leva a santidade, mas se eu não levo santidade, não sei o que vai acontecer. Muito provavelmente eu vou acabar cedendo por falta de profecia, por falta de viver as escrituras. É um desafio grande para cada um de nós. Cadê os grandes homens? Uma geração toda se perdeu. Quantas gerações têm se perdido por falta de posicionamento em nossa igreja Brasil? Imagina um país, vamos imaginar uma sociedade, vamos imaginar uma região em que haja uma igreja, em que haja igreja forte, vivendo a essência, o néctar do evangelho, todos os dias, todas as horas, né? Dormindo ou acordado, o poder de Deus está vindo se fechando. Como deve ser um país desse? Como deve ser a sua construção? Como deve ser a segurança? Como deve ser a expectativa de vida? Como deve ser o meio ambiente? Como deve ser o local? Como que deve ser o dia a dia? Como deve ser bom, né? Imagina aquele país com justiça, aquela sociedade em que as coisas funcionam tudo direitinho. Será que isso existe? Com certeza, se a igreja reina nesse lugar, ele existe. Chaves do reino. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Hoje eu estou triste, hoje eventualmente tem momentos em que passamos, né, altos e baixos. Mas há uma promessa, se eu guardo a palavra de Deus no meu coração, ser feliz, independente dos momentos de tristeza. É diferente de estar alegre, mas ser uma pessoa feliz, independente de Deus, ter a consciência limpa para com o Senhor, sabendo que eu estou caminhando, eu vou discernir o tempo e o modo. É importante discernir o tempo e o modo das coisas. A gente não para pregar sobre isso, não para meditar sobre isso. A gente precisa de tanta coisa para as nossas vidas, para irmos construindo. QI, inteligência, informações básicas, matemática, português, línguas, ciência, conhecimento de história, cultura, né? Ter equilíbrio emocional, inteligência cultural, que quanto mais inteligência cultural você tenha, mais propensão a agir em sucesso em culturas fora ou diferentes da sua, você vai ter propensão de sucesso, por aí vai. Agora, a inteligência espiritual, eles ainda não falam, mas a Bíblia já fala. Uma hora alguém vai chegar aquilo lá e vai entender, porque alguns livros falam que o grande líder é aquele que consegue enxergar depois da esquina. Os papas da administração falam sobre o exemplo, eles já chegam muito próximo da Bíblia. Quando eles falam que o líder é aquele cara que consegue enxergar depois da esquina, sem ficar vesgo, ele precisa de inteligência espiritual.
Porque ele precisa de uma revelação do Espírito, ele precisa de presença de Deus, ele precisa do profético para poder saber o que está para acontecer e discernir o tempo e o modo de coisas que pessoas não normais não estão vendo, se ele foi chamado para isso. Mas ninguém atenta para isso, ninguém está parando para olhar isso. Toda uma geração morreu porque só Josué e Caleb acreditaram que Deus ia fazer um milagre ali, que se pode confiar em Deus, não importa as circunstâncias. Só 2. Muita gente sofre, muita gente morreu, foi uma vergonha, mas acontece, é de acordo com a nossa fé, de acordo com o que a gente quer. Jesus chega, o que você quer? Chegou para o céu, o que você quer? Fala, pô, Jesus, você é cego também? Tá vendo? Eu sou cego, eu quero enxergar. Mas ele sempre perguntava, o que você quer? Eu quero isso, eu quero levantar. Senhor, eu não consigo entrar na piscina, porque sempre chega alguém, joga outro e tal. Levanta e anda. Você quer ver? Enxerga. Sabe, a gente tem coragem de responder para o Senhor o que Ele tem falado? Não, eu vou responder, porque pode ser que não funcione, e eu vou ficar frustrado, vai decepcionar meu... A dúvida, a mentira, não estou andando no profético, o diabo jogou uma flecha, aí eu permiti. Preciso quebrar, falar, está repreendido em nome de Jesus. A gente precisa discernir os pensamentos que nós não estamos sabendo. Como é que um soldado vai para a guerra? Quem é o inimigo? Não sei. Atira. Ele não atira, ele não sabe o que ele vai fazer, ele fica desesperado. O inimigo é esse aqui, ó, a roupa que ele usa é essa aqui, os caras vão por ali, a tática é essa, a estratégia é essa, você vai por aqui. Ele confia no seu comandante. Se a gente não busca conhecer, entender o inimigo das nossas almas, entender que nós estamos em guerra. Tem gente que acha que não está em guerra, está tudo bem. Propensão a tomar flechadas é fácil, porque se você não está em guerra, não precisa se proteger do que vai vir. E aí vem os pensamentos maus, e a gente permite que ele gere dentro de nós coisas, sentimentos, e vira uma onda em cima da outra. Quando a gente tem poder na autoridade para repreender, destruir aquilo, fácil assim, pá, em nome de Jesus. A chave do reino, lembra da chave do reino? Ela foi entregue, mas a gente não está com ela mais não, está dentro da... Caraca, o dia que eu larguei aquela chave, eu me perdi aqui. Então, não existe igreja sem igreja, nem exército sem quartel-general. Se você não está indo para o quartel, se você não está se preparando, se capacitando no Senhor todos os dias, em casa, é tremendo isso, porque você tem a igreja aqui, um quartel, ele se estende até a sua casa onde você está, ele se estende no seu carro onde você está andando, em todos os lugares. Não quer dizer que em nenhum momento desse eu possa desprezar, eu possa desconsiderar ou ouvir o que eu estou recebendo naquele momento. Chama-se Espírito Santo. Eu preciso andar em profecia, eu preciso viver na profecia, para não viver longe da palavra, para não ser um cara infeliz, para não ser um cara corruptível. Cada um de nós tem um poder para destruir a corrupção, pouco a pouco. Não fica pensando que você vai destruir a corrupção do país inteiro. Cara, tem que começar. Eu tenho que começar a agir e entender a corrupção, tudo aquilo que é erro, tudo aquilo que está desviado, tudo aquilo que está errado. Josué e Caleb, eles não se permitiram contra todos os outros 10. Deve ter sido fácil não, deve ter sido difícil, deve ter sido muita gente lá no ouvido dele, deve ter sido, olha o que você está fazendo, olha só vocês dois, está todo mundo falando isso, como é que você pode, como? Não olha para a direita nem para a esquerda. Eu sou tão grato a Deus, pelo que Ele fez comigo, com a minha igreja, com a minha família, através dessa igreja. Porque eu já falei para vocês, falava, Deus, quando eu tive uma experiência, você precisa ter uma experiência, saber quem é Jesus. A gente não vai conviver com uma pessoa, viver com alguém que a gente não conhece. Você não vai viver a fé sem uma experiência. Eu falei, agora eu quero estar numa igreja. E eu pedi para Deus me mostrar, e Deus me mostrou muito claro. Já contei isso por aqui algumas vezes, que era aqui. Muitas coisas aconteceram, enfrentamos muitos ventos, muitos, bateram muito na gente, mas olha, é tão bom ficar, não interessa, é aqui, fim de papo, lá tem culto disso, daquilo, coisas lindas, maravilhosas, e você passando no deserto, tudo batendo conta, não, mas lá tem, eu sei que, nunca, cara, foram coisas que nunca me adoçaram, coisas que nunca fizeram sentido para mim, está tudo bem,
Se o vizinho está com grama mais verde, se o outro está falando, mas essa é a minha família. E Deus honrou. Deus honrou. Eu passei momentos, passamos dificuldades como passamos todos nós. O Senhor quer provar o que tem nos nossos corações. Há quantos anos a perseverança no Senhor? Atalho é fácil, só que ele acaba. E uma hora a gente tem que voltar para a estrada. A gente precisa, se a gente não tiver tudo isso muito claro nas nossas mentes, se nós não tivermos o entendimento do caminho, do que é o Senhor, quem sou eu, o que é essa chave, onde está a minha chave, qual é a parte da minha chave em tudo isso, vai ficar dando cabeçada nas portas. A gente precisa compreender isso. E eu queria convidar vocês agora para lerem Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. A Bíblia fala que o pai que repreende, que educa o filho, é porque não é padrasto, né? É porque ama. A gente precisa saber reconhecer, saber identificar, saber diferenciar a disciplina do Senhor de tribulações e ataques, pedras jogadas no caminho pelo diabo. Essas pedras, esses ataques, essas coisas que o diabo joga, ou as tentações da nossa própria carne, Deus é tão poderoso e perfeito que Ele ainda usa para a disciplina, para o nosso bem no final, se nós permitirmos. Mas existe uma diferença entre disciplina de Deus e as outras e os ataques do inimigo. Deus não ataca, disciplina, ataque do inimigo. A gente precisa discernir o que é uma coisa e outra. Mas muitas vezes a gente não discerne, tudo é ataque do diabo. O diabo fez isso. Perseguição por causa daquilo. Por quê? Porque se eu falar que é disciplina de Deus, eu estou falando que eu estou errando. Que eu isso, que eu aquilo, eu tenho que reconhecer. É mais barato eu falar, olha, ataque do diabo, estou sofrendo um ataque, uma perseguição. Só chego atrasado no trabalho, meia horinha, 10 minutos, 15 minutos, saiu antes, o chefe pede fazer uma coisa, ataque do diabo. Não é ataque do diabo. Desculpa, não é. O diabo é outra coisa, e ele acontece, isso existe. Estou negando isso. Tem que conhecer o inimigo. Mas a gente precisa ter inteligência espiritual para discernir o tempo e o modo, o que são as coisas, o que está acontecendo, até para nós nos posicionarmos e clamarmos ao Senhor e ouvirmos o que Deus quer fazer. Porque muitas vezes Deus está agindo, arrancando coisas sujas dos nossos corações. Muitas vezes nossos corações, eles estão sendo carregados por tristezas, decepções, as injustiças, as maldades do mundo. Vai. Por que a palavra fala, não fique indignado, porque isso não acaba bem? Porque um dia após o outro, essas coisas vão se grudando, o amor vai esfriando, a fé vai ficando mais cinzenta, menos luminosa, a luz vai se apagando, o sal vai meio que quase perdendo o sabor, a nossa vida vai ficando meio assim, porque o coração está ali, está sofrido, ele está indo, ele está sobrevivendo, não estou vivendo uma vida profética, então a chance de me corromper, de eu ficar não andar feliz é grande, porque afinal de contas, cadê Deus, o que está acontecendo? E é o cenário. E aí a gente precisa para falar, Deus, o que está acontecendo? Quero arrancar essas sujeiras todas do seu coração. Então arranca, vai. Arrancou? Não é assim. Às vezes sim, mas também não. Deus é que sabe o tempo e o modo, e a gente precisa discernir. Às vezes são coisas que Deus vai tratando. Não deixei de ir para, eu acho que está em Hebreus, não deixe de faltar as reuniões, como tem sido o costume de alguns, diz a Escritura. Antes, admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que vai chegando no final, não é isso, Felipe? Então, é um esforço, olha, eu preciso ir porque aqui eu vou ouvir, aqui eu preciso ser, eu estou buscando a Deus, eu em casa,
eu estou mal, preciso viajar, eu estou mal, preciso assistir um filme diferente, um negócio, eu preciso do mover do Espírito, eu preciso tratar o meu coração. O coração está ruim, você está tomando remédio para o fígado, não vai curar o coração, coitado do fígado. Você vai ter seu momento de lazer, você não está usando o lazer, porque você está tão mal no espírito, que o lazer não vai se aproveitar e o espírito vai continuar doente. Eu preciso tratar do espírito para usufruir das gorduras do Senhor de forma mais apropriada, viver no profético, vida em abundância, não é uma vida mais ou menos em abundância. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, não fiquem mais ou menos sabendo o que vai fazer, e por aí vai. Aí a igreja fica mais saudável, porque você e eu estamos saudáveis. Amém? Amém. Nem te enfade da repreensão do Senhor. Os erros e acertos de uma geração se refletirão na próxima. Tudo que nós estamos fazendo, muitas vezes vão ser algumas coisas, nós já estamos colhendo, pessoal, de igreja, de sociedade, cada aspecto da nossa vida, nós estamos colhendo. O Senhor eventualmente vem e dá uma julgada na nossa vida, acertada aqui, vai por ali, que estou voltando, o dono da vinha está vindo, ajeita isso aqui, vai. Não é só na morte, e a gente precisa dar ajeitar, aí começa a dar a parar o podar, a dar uma podada, aí dói, dá para ir sem podar? Não dá, tem que podar porque o cálice, o líquidozinho tem que andar por dentro dos galhos da árvore e para aquele que tem a fruta, para que ela cresça melhor, porque aquele outro não tem fruta, então não adianta, está se perdendo, então corta, mais ou menos assim que funciona. Não sou botânico não, mas mais ou menos assim que eu aprendi que funciona. Então tem coisas nas nossas vidas que não está legal, Deus vai tirar, vai cortar, e às vezes Ele mexe em coisas que nós mais cultivamos ou gostamos, ou queremos ter, mas que está atrapalhando plano, projeto de nossa vida. Aí Deus vai e mexe naquilo. O ataque do diabo. Sai correndo, vê uma fumaça, acha que é fogo. Mas às vezes não é. Então assim, é Deus cuidando, é Deus tratando. Às vezes é ataque, às vezes não. Eu preciso discernir o tempo, mas eu quero entender, porque Deus ama e que Deus quer derramar graça. Deus quer ver a igreja dele usando a chave do reino. Deus quer ver o povo dele, mas muitas vezes não está. A igreja não está sendo profética, não está agindo, mas continua sendo a igreja amada do Senhor. Deus continua agindo, Deus continua com poder. Mesma coisa, impressionante. Deus é tão longânimo. Ele tem todo o tempo do mundo e fora dele. Ele tem. E aí ele espera. O que nós queremos? O que nós desejamos? O que nós vamos fazer para as próximas gerações? O que a gente quer ver com nossos olhos? A gente vai ter que trabalhar. Eu fico pensando em Moisés, né? Fico pensando em Moisés. O cara tinha acabado de matar, acabado não, né? Mas ele matou alguém que estava cometendo uma injustiça. Ele ainda estava agindo nos braços dele. Aí por isso ficou 40 anos no deserto. Não no deserto, mas viveu lá os 40 anos. Aí via aquela sarça ardente, troço diferente, né? Ele volta para lá. Cara, Moisés era perseguido pelo presidente, né, faraó, da nação mais poderosa do planeta. Por isso que ele saiu de lá. Tudo que aconteceu antes. Aí Deus fala, não, volta para lá que você vai falar para esse cara que você vai levar o povo que está lá para eles de graça. Não faz sentido. Pede outra coisa. Isso não. Sabe, Deus, a gente pelo menos não está escrito o que Deus tratou com ele, como é que ele era, o que aconteceu, mas volta lá. A gente fica às vezes olhando as imperfeições das pessoas. Você fez aquilo, você faz aquilo, e a gente não olha o que o Senhor tem para fazer ali, o que Deus está querendo fazer naquela vida. O que o Espírito Santo quer que você melhore, não exatamente que seja o melhor para mim, mas de você para Ele. Se a gente parar de brigar com você, eu vou te ajudar a ser melhor que o Espírito Santo tem. Mais ou menos isso. Olha que longanimidade, que misericórdia de Deus, e buscar em Moisés. Tem um negócio tremendo, né? E o homem que matou um, que isso, que aquilo, virou um homem mais o quê? Manso. Né? Sem faculdade, nada. Isso é o quê? Ataque do diabo ou treinamento de Deus?
Treinamento de Deus. Deus quer mudar o caráter da gente. Algumas coisas são assim, eu sei, e é. Outras, talvez a grande maioria, é com o tempo, é treinamento. É comer sal com Deus. É comer sal, e sal se come assim, né? Então é tempo, é buscar, estar sempre com o Senhor, sempre com o Espírito, quero ouvir, estar com os irmãos, pô, irmão, me ensina isso, ministra para mim. Mas o ego não deixa, eu sou o cara, eu já estou, não, é o ego, vai abatendo o espírito. Fiquem atentos, porque um grande inimigo do teu espírito é o ego. É ali, por ali que o diabo entra, por ali que ele vai dando a comidinha para a célula. Toma, olha isso aqui, a embalagem, que bonitinho. Leva 2, paga 1. Aí o ego vai ficando forte, até que um dia destrói. Aí o médico fala assim, generalizar, não tem jeito, dá uma morfina. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância, para a gente viver no mundo profético. É uma vida, não é só, eu amo as profecias, mas a gente sabe que ela vai acabar, mas o amor é o que vai ficar. Mas levar uma vida em todos os momentos, em todas as situações, ser igreja profética, a responsabilidade é nossa. Precisamos entender que o nosso quartel precisa ser muito bom, e eu sou parte dele. Eu preciso ser o armamento e receber armamento, material. Eu preciso encorajar os caras que estão do meu lado, eu preciso ser encorajado por eles, eu preciso buscar o Senhor. Cara, é um trabalho só. É tremenda essa chave do reino, é tremenda essa chave do reino, para que a gente bata para destruir as portas do inferno. Senão, é para fazer, mas tem um caminho a ser trilhado. Amém? Glória a Deus. A gente tem hoje aqui por causa da caixa, aqui para lá já funciona, Lu. A gente tem uma apresentação daqui a pouco das criancinhas. Eu queria só chamar o Ulisses e o Felipe, o nosso grupo de louvor hoje. Santiago foi arrebatado? Não, está ali. Santiago, cheguei. Vamos louvar a Deus, né? A gente tem ali 5 minutos, 8 minutos, que as crianças vão estar descendo para apresentar algo para as mamães, feito maravilhosamente pela nossa escolinha, sob orientação das nossas irmãs que estão trabalhando incansavelmente para essa escolinha Verbo ser modelo para o mundo. Falta pouco, amém? Só a Luana concorda, mas amém, né? Amém. Agora sim. Obrigado, Lipe. Eu queria orar enquanto eles estão montando aqui. Obrigado, Lu. Ô Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu imenso amor, Pai, pela tua longanimidade, pelas tuas misericórdias que se renova a cada manhã, pelos planos que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, que muitas vezes não estão sendo cumpridos por nossas falhas, e o Senhor espera pacientemente, Pai, o posicionamento de cada um de nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o cansaço agora, Pai. O Espírito Santo vai visitando, Pai, cada coração triste, atribulado, e, Pai, derrama, Pai, como um fogo, Pai, a alegria, Pai, a esperança, porque o Teu Espírito reina, porque o Senhor Jesus reina, porque o Senhor é o nosso Rei, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, Deus. Pai, eu te peço, Pai, preenche esses corações, os nossos corações com alegria, Pai, com a certeza, Pai, da vitória, Pai. Dá-nos, Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Pai, a consciência, a inteligência espiritual para discernir todas as coisas, Pai. Ó Pai, eu te peço, Pai, renova nossos entendimentos, fortalece os braços, fortalece as pernas cansadas, Pai. Eu te peço, Senhor, derrama, Pai, sonhos e sonhos, Pai, sonhos, Pai, pensamentos de paz tem o Senhor a seu respeito, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, eu te peço, apaga esses dardos inflamados do inimigo, Senhor, e enche o teu povo de sonhos, de esperança, de novos planos, de projetos, de realizações, Pai, para podermos fazer a boa obra que o Senhor nos comissionou, Pai. Eu te peço, Pai, derrama dons, Senhor. Derrama, Pai, mais e mais dons nessa noite aqui enquanto te louvamos. Derrama, Pai, a presença do Senhor transformando todas as coisas, Pai.
Eu vejo dons derramados que vão ser agora despertos, que agora vão acordar dons que já estavam dados pelo Senhor. Essa noite vão acordar, vão levantar, e você vai ser transformado, e você vai ver diferente, você vai ouvir diferente, você vai sentir diferente, sua mente vai pensar diferente, porque os dons que Deus já te deu lá atrás vão ser despertados. Simplesmente creia e busque isso. Deus abençoa-nos, Pai, nessa noite. Derrama da Tua presença, Pai, com fogo nessa noite, Pai. Vem no nosso meio, reine em nossas vidas, em todas as nossas áreas, Pai. Olha, Pai, nossas necessidades, Pai. Olha os nossos clamores, Pai. Responde as nossas orações, Pai. Permita que sejamos Suas testemunhas, Pai, que continuemos sendo sal e luz do Senhor, Pai. Abençoa essas famílias, abençoa seus lares, seus negócios, seus estudos. Que nossas crianças, nossos jovens, Pai, sejam pessoas que vão fazer diferença, Pai, na nossa sociedade. Que saiam daqui e venham para cá ser preparados, homens e mulheres, para transformarem o que há ao nosso redor, Pai. Para sermos uma igreja profética, Pai. Capacita-nos, Pai, para receber essas pessoas e prepará-los para ir para o mundo, Pai. E, Pai, derrama fogo sobre todos esses que estão se capacitando no Senhor, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor, amém? Você pode fazer essa oração nessa hora, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, Santo, Santo, que venha Teu reino, Tua vontade feita aqui na terra como é nos céus. Venha o Teu reino na terra como é nos céus. Vem céus sobre Pai Nosso nos céus, Santo, que venha Teu reino, Tua vontade na terra como é nos céus. Teu reino na terra como é nos céus. Venha sobre nós, vem céu sobre nós, vem céu sobre nós, vem céu sobre nós. O reino Teu é o poder, toda glória pra
para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, toda glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, toda glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, toda glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, toda glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, toda glória. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer sobre tua noiva. Teu é o reino, teu é o poder, toda glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Teu é o reino. É o poder, toda glória pra sempre. Amém. Amém. Eu não sei se vocês estão preparados para esse momento, mas recebam com uma salva de palmas a apresentação agora das nossas crianças.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Gostaram?
Então, esse trabalho tem muitas mãos aqui, né? Muitas pessoas se envolveram. A ideia da música foi da Manuela. Ela está aí, Levi? Não? E eu também queria que vocês dessem uma salva de palmas para a dona Luísa, que é a mãe dela, que fez a costura de todas essas roupas com feltro. A gente fez além da coreografia, a gente pediu para que eles desenhassem quadros, que eles ouvissem coisas de Deus e escrevessem para as mães. Algumas crianças não estavam aqui na semana passada, então elas pintaram o quadro hoje, está lá em cima, a tinta ainda não secou. Então, por isso, essas mães não vão receber neste momento. Depois que secar a tinta, a gente entrega para todo mundo. A gente vai apresentar... Alguém quer ver de novo? Sim! Então, a gente vai apresentar mais uma vez e depois eles vão entregar. Quem está com o quadrinho seco vai entregar para sua mãe. E a gente sobe e depois vê se os que fizeram hoje já secou o quadrinho e aí as mamães levam. Tá bom? Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite